Vamos falar um pouquinho de economia, que é a área específica do Rodrigo Constantino. Tivemos baixas no Ministério da Economia nessa semana, deixaram o governo, entre outros, o secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, e o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt. Eles pediram exoneração de seus cargos ao ministro da Economia, Paulo Guedes. De acordo com a nota da pasta, a decisão dos dois é de ordem pessoal. Também saíram, por razões pessoais, a secretária especial adjunta do Tesouro e Orçamento, Gildenora Dantas, e o secretário adjunto do Tesouro Nacional, Rafael Araújo. No Ministério de Minas e Energia também houve baixa. O secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, José Mauro Ferreira Coelho, deixa o serviço público depois de 14 anos e segue para desafios na iniciativa privada. Essas saídas todas ocorrem em meio às discussões sobre o valor do Auxílio Brasil, um benefício para caminhoneiros e a possibilidade de o governo furar o teto de gastos. Constantino, sua avaliação sobre o Auxílio Brasil e agora também tem o auxílio diesel para caminhoneiros. Lacombe, é um dilema. Não é muito defensável. Eu entendo a decisão dos secretários, o Bruno Funchal é uma perda, é alguém respeitado. Eu entendo o nervosismo do mercado, né, que acusou o golpe. Há uma boataria enorme, né, no final da semana, na sexta-feira, e tudo de que o próprio ministro Paulo Guedes ia pedir para sair, né? Felizmente não se confirmou. Acho que o ministro Paulo Guedes mostra que realmente é casca grossa. Se o presidente é imbrochável, o ministro Paulo Guedes é incaível. E por que eu digo isso? Porque tem muita gente que quer que ele saia, né? Muita gente, inclusive, dentro do governo. Sabotadores fura-teto, né? Olha, por que eu digo que é um dilema, né? Porque, curiosamente, os críticos do auxílio de R$ 400 ou do subsídio aos caminhoneiros, os críticos são os mesmos que até ontem estavam pedindo milhões e milhões de reais para distribuir absorvente gratuito e, por conta do veto do presidente, alegaram que ele era insensível, né? Ou eram os mesmos que estavam, há alguns meses atrás, falando economia, a gente deixa para depois, hashtag fica em casa, quarentena gourmet, economia, né? A gente pode reativar, agora só o foco tem que ser saúde. E tinha uma liderança, justiça seja feita, no mundo, basicamente, dizendo nada disso. Nós temos que olhar saúde e economia. Essa liderança era Jair Bolsonaro, né? Então, curiosamente, essa turma toda que falava, não, esquece esse papo de economia. Hoje, eles só falam de economia, puxaram o teto da cartola, estão assustadíssimos com a questão do risco da âncora fiscal se perder, né? Então, eu primeiro quero destacar a hipocrisia, o oportunismo dessa turma toda. Feito isso, eu preciso entrar no cerne da questão aqui, de forma independente na minha análise. Perder a âncora fiscal é algo perigoso. O que não quer dizer que a gente não vai levar em conta as circunstâncias. O mundo todo está vivendo algo muito atípico, não só por conta da pandemia, mas por conta da reação à pandemia. A pandemia não foi sem precedentes. A pandemia, na era das redes sociais, com uma imprensa abutre, com lobby de laboratórios, com histeria e pânico, e com reações como lockdown absoluto, isso foi sem precedentes. Isso produziu um quadro de ruptura na cadeia produtiva e de inflação. Então, nós estamos vendo o preço do combustível subir no mundo inteiro, as questões conjunturais no Brasil e estruturais, né? O governo Dilma subsidiou caminhoneiros e houve muita compra de caminhão novo. Tudo isso leva, o fato da Petrobras ser uma monopolista de refino, tudo isso leva a uma situação mais agravada no Brasil. Então, nós estamos vivendo uma situação muito particular em que milhões de pessoas foram jogadas a mais na pobreza. O governo agiu para conter esse quadro e impedir uma convulsão social com o auxílio todo durante a pandemia. Agora aprovou, né, um novo programa que visa ao mesmo destino, ao mesmo intuito, né? Críticas são legítimas, apontar que o mercado ficou nervoso é do jogo, mas quem faz isso sem levar em conta essa circunstância é desonesto. Olha o que está fazendo Joe Biden nos Estados Unidos. Olha como é que está a inflação na Alemanha. Então, o mundo todo é que nem uma situação de guerra.
né? O mundo todo viveu aí essa situação onde as convenções estão perdidas. Eu posso estar me adiantando um pouquinho só a fala do Guilherme Fiuza, não é porque eu sou vidente, é porque nós tivemos esse debate na gravação do nosso podcast, o Papo é, essa semana. Então, ele trouxe essas reflexões todas que eu já estou usando aqui, né, antecipando um pouquinho, talvez, a fala dele, para dizer que eu entendo tudo isso. Eu entendo tudo isso. Né? Então, nós temos que levar em conta. Mas eu vejo com preocupação, né, o fura-teto. O fura-teto não é apenas uma convenção, é um avanço institucional no país, porque o Brasil é dependente. Então, veja, trazer a circunstância toda à tona serve para lembrar que nós não estamos sozinhos nessa, que é uma pandemia, que o mundo reagiu de maneira extraordinária e que isso tem consequências. Agora, você está dizendo isso para alguém que é addicted, né? Você está pegando um alcoólatra e dizendo assim, agora a situação é tão anormal que eu compreendo você tomar uma dose. E isso é muito arriscado sempre. Os investidores acusam o golpe e ficam nervosos, não é porque são banqueiros especuladores insensíveis, é porque eles entendem e fazem conta que quando um país como o Brasil, que tem o histórico que o Brasil tem, quando ele abre a porteira, a boiada toda fica animada. E todo mundo está vendo que tem dentro do governo gente querendo sabotar a firmeza de um Paulo Guedes ao segurar a chave do cofre. Então, tem na imprensa um jogo sujo, em conluio com esses sabotadores, né, que querem ver o ministro fora. Né, há um jogo sujo para dizer que o Paulo Guedes se rendeu ao populismo, que o Paulo Guedes não é sério, que o Paulo Guedes é palestrante, só faz discurso e não entrega. Isso tudo, para mim, é muito injusto. Muito injusto. Paulo Guedes sabe do peso que tem a manutenção dele no cargo para impedir aquilo que a turma quer. E a turma quer o liberou geral. A turma quer o que o Lula talvez estaria fazendo. Já se pronunciou de maneira talvez inteligente que não é contra o auxílio, né? Ao contrário do que fizeram alguns tucanos. Ele entende o peso disso eleitoral no Nordeste, o que não quer dizer que a medida seja apenas eleitoral, mas tem um cunho provavelmente eleitoral. Mas, veja, a alternativa, pelo que olhamos em volta do Bolsonaro, é sempre muito pior. O Meirelles, o moderado, respeitado, ex-presidente de Banco Internacional, Henrique Meirelles, disse no meio da pandemia que tinha que imprimir dinheiro. Então, o Paulo Guedes está sendo fiador de um modelo que está bastante preocupado com questões como o teto fiscal, apesar das circunstâncias. E isso, por si só, já é algo louvável. Agora, tem baixas na equipe, soldados abandonam, às vezes não têm o mesmo compromisso patriótico ou o mesmo peso, né, se sair, e é do jogo, cada um tem um limite até onde aguenta, porque é óbvio que o liberalismo doutrinário de livro está sendo parcialmente rasgado. Isso é óbvio, isso é verdade. Então é um dilema para os liberais, porque eles estão olhando e falando, opa, isso é perigoso, isso eu não gosto, isso tem um cheiro eleitoral, ao mesmo tempo tem a pandemia, tem milhões de pobres a mais, por conta das medidas que muita gente defendeu e hoje se faz de sonsa. Então o jogo está muito sujo, está muito pesado. O que não quer dizer que eu, como um liberal e como um economista, não vá aqui apontar o perigo de oferecer uma dose extra, apesar das circunstâncias, para um addicted. Fiuza, seu comentário. Olha, a pergunta que eu faço aos críticos é a seguinte: qual é a conta? Pega o lápis aí, pessoal, porque é o seguinte, você está no mercado, você está dizendo que o seu mundo caiu, você está dizendo que uma política pública bota tudo a perder, a nave está em chamas. Qual é a conta? Qual é o regime fiscal que está sendo maculado por este Auxílio Brasil? Vocês sabem dizer? Sabem nada. Não sabem dizer nada. Sabe por que vocês não sabem dizer? Porque a pandemia fez com que a União colocasse no jogo R$1 trilhão por vários propósitos. Vocês sabem quanto sairia desse R$1 trilhão normalmente, gasto corrente, em menos de 2 anos? Nunca. E qual é a conta que vocês estão fazendo agora? Vocês estão fazendo a conta do mesmo regime fiscal?
Vocês estão fingindo, agora vocês passaram a pandemia inteira dizendo as vidas, as vidas, as vidas, tranca tudo, não sei o que lá. Agora é o teto. Mas que teto? O teto dos desempregados? O teto dos que estão no olho da rua? Qual é o teto que vocês estão falando? Estou me referindo aqui a uma entidade abstrata, que são os críticos que aparecem e que incendeiam o mercado. Ou seja, quero dizer, eu vejo algo de artificial nessa crise. É lógico que o problema fiscal é imenso, é dramático. Porque eu vou contar uma coisa para vocês em primeira mão. Aconteceu uma pandemia de SARS-CoV-2 no mundo inteiro. E ela, agora, está sentado, eu vou contar, ela pegou o Brasil também. E, para piorar, senhores gênios da estratégia fiscal, para piorar, uns parasitas oportunistas mandaram trancar tudo fingindo que isso era política de segurança sanitária. E aí você teve os cofres, não vou nem colocar no governo, porque eu vou dizer assim, não está defendendo o governo, estou defendendo nada de governo, não interessa esse governo, vai passar esse governo. Estou tentando ser honesto com o que eu vejo, que está difícil, né? Está raro. Então, veio do nosso bolso, tá? Do nosso bolso. Veio o dinheiro para que empresas não quebrassem em número tão alto, e quebraram muito, as pequenas foram destruídas, pessoas estão morrendo de fome e estariam em número muito maior se não se criasse um programa de assistência muito caro. E os entes federativos receberam dinheiro para equipar hospitais de campanha, equipamentos de saúde. E sabe o que uma parte desses entes federativos fez com esse dinheiro? Roubou. Então, vocês acham que nós estamos falando de um regime fiscal? Qual é o teto, companheiros? Que teto é esse? Que teto é esse que foi furado de uma maneira, né? Se perdeu a virgindade para sempre, esse teto, com o Auxílio Brasil. Não sejam hipócritas. Então, o que nós teríamos que olhar para ver? Bom, o regime fiscal foi esculhambado por uma pandemia. O que eu posso fazer? Foi colocado ou não foi 1 trilhão para que o país não sucumbisse, para que as pessoas não fossem à míngua, não morressem de fome no meio da rua? E estão sofrendo esse tipo de carência, mas em um número muito maior, né? Então, como é que fica esse regime fiscal na cabecinha de vocês? Bom, estamos no equilíbrio normal agora? Não, não estamos no equilíbrio normal. O que nós precisamos desejar? Que esse equilíbrio seja reencontrado. Quando? Aí a equipe do Paulo Guedes está fazendo essa conta. Eu não quero mais confiar no Paulo Guedes, pessoa liberal, com viés não sei o quê, do comportamento não sei o que lá, da política, nos costumes, nhonhó. E eu estou aqui fazendo uma politicazinha, dando bicada no Paulo Guedes. Não é isso que vocês estão fazendo? Economistas foram importantes, Plano Real, mas desde lá do começo, desde antes da pandemia, vocês estão fazendo isso. Vocês nem reconheceram a reforma da Previdência. Bom, a reforma da Previdência, economizar 1 trilhão em 10 anos, não é isso? Algo assim. Foi feita por essa equipe, faz parte desse regime fiscal, desse equilíbrio fiscal. E se não tivesse acontecido a reforma da Previdência? Dá para vocês colocarem mais coisas nessa conta? Porque vocês estão, no fundo, colocando na berlinda essa equipe que está gerenciando essa crise. E essa equipe tem uma série de reformas que melhoram o ambiente fiscal. Reformas de desburocratização, reformas como a da Previdência, reformas como a da privatização da Eletrobras, reformas como aumento de capacidade de infraestrutura. Não é isso que está acontecendo? Não é essa equipe que está fazendo isso? E não foi, então, este regime administrativo que tem sido reconhecido no mundo como um dos países que sai melhor, com melhores condições da pandemia? Não é isso? Então, qual é o parâmetro de vocês para a organização fiscal? É a Argentina? Olha para a Argentina, congelamento de preços, insolvência. O Brasil está prestes à insolvência? Que eu saiba, não.
O Brasil tem indicadores econômicos, macroeconômicos sólidos. Isso nós podemos atestar. O Brasil, em condições normais, tem atraído investimento, apesar dessa tempestade perfeita. Então, o que foi? Eu quero dizer o seguinte, quem é que, com honestidade, faz a leitura? O Paulo Guedes desistiu da responsabilidade fiscal. O Paulo Guedes está fazendo um jogo eleitoreiro com o Bolsonaro, de fura-teto. É legítima essa análise? Para você fazer essa análise, você vai ter que pegar o seu lápis. Você vai ter que conversar com o Paulo Guedes e vai dizer onde é que essa conta vai se encontrar. Porque tem 1 trilhão de dívida, companheiro. Vou repetir, se não deu para entender. 1 trilhão de dívida. Isso aí você não sai na urina. Dá para você entender? Isso não sai na urina. Isso tem trauma, isso tem reformas, sacrifícios, privilégios que têm que cair. Cadê vocês exigindo isso? Vocês estão aí cornetando, vocês estão aí... Então, só para fechar, Lacombe, esta análise que eu faço é uma porcaria, essa elite brasileira, ela não sabe se unir no momento dramático, ela só pensa naquilo. E eu quero dizer que isso não é uma defesa de governo. Eu já fiz manifestações desse tipo no período do Temer, já fiz manifestações desse tipo no período do Lula. Pasmem vocês que vivem nesse álbum de figurinhas. O início do governo Lula foi um início de governo de responsabilidade fiscal, por incrível que pareça, depois degenerou na roubalheira, mas consolidando o Plano Real. E naquele momento tinha gente dando voto de desconfiança. Porque é isso, você quer sempre tirar quem está lá para entrar você, o pimpolho da mamãe, que só serve se for você, só serve se for você com seus amiguinhos. Não é isso? Você vai criar o seu partidinho, você vai criar seu institutozinho e você quer que seja você. Só que o povo brasileiro precisa viver, precisa sobreviver. Ele não quer esperar você com o seu brinquedinho para se libertar desse garrote.